Existe um hábito silencioso que consome sua confiança pouco a pouco, sem fazer barulho, sem chamar atenção e sem que você perceba o quanto ele está te prejudicando. É algo que você faz todos os dias, às vezes até várias vezes no mesmo dia, e que se tornou tão natural que parece parte da sua personalidade. Mas a verdade é que esse hábito não é quem você é. É apenas algo que você aprendeu a fazer para se proteger, mas que com o tempo virou uma prisão comportamental da qual você nem sabe que precisa sair. E talvez esse seja o motivo de você se sentir inseguro, duvidar das suas escolhas e se sabotar sem entender por quê. Esse hábito aparece quando você responde tanto faz mesmo, sabendo o que gostaria. Quando você prefere ficar calado para evitar conflito, quando você diz não é nada enquanto algo te incomoda profundamente. Quando você pensa demais antes de falar, por medo de parecer idiota, quando você evita se olhar no espelho porque não gosta do que vê, quando você recua nos momentos em que deveria se posicionar, quando você aceita menos do que merece, porque acha que não tem o suficiente para oferecer. Tudo isso faz parte de uma mesma raiz psicológica, o hábito de se diminuir, e o mais cruel é que esse hábito não chega como um monstro assustador. Ele não aparece de forma direta. Ele é sutil, ele se instala nas entrelinhas das suas atitudes, nas suas pequenas escolhas, nos seus silêncios. Ele cresce devagar, quase invisível, como uma sombra que se alonga aos poucos, até ocupar um espaço enorme dentro de você. E quando você finalmente percebe, já está vivendo uma versão menor de si mesmo, uma versão que hesita, que se encolhe, que evita, que se esconde. Mas talvez o pior de tudo seja o fato de que você aprendeu a chamar isso de normal, como se esse comportamento fosse apenas o seu jeito de ser. O hábito de se diminuir nasce de muitas maneiras. Às vezes foi alguém que te criticou quando você ainda era jovem. Às vezes foram situações em que você tentou se destacar e foi ignorado. Às vezes foram relações onde você aprendeu que suas opiniões não importavam. Às vezes foram comparações constantes, onde você sempre ficava atrás de alguém, ou talvez você tenha sido ensinado a ser sempre comportado, calmo, discreto, educado demais, até o ponto de acreditar que ocupar espaço era errado. E quando você cresce com essa base emocional, sua mente aprende a evitar frustração se antecipando à dor. Ao invés de lutar, ela te encolhe. Ao invés de insistir, ela te silencia. Ao invés de se mostrar, ela te esconde. Com o tempo, você começa a agir sempre assim, cedendo para evitar desconforto, concordando para evitar conflito, falando baixo para não parecer inconveniente, aceitando menos para não parecer exigente, fingindo estar bem para não preocupar ninguém. Esse comportamento vira rotina. E, como toda rotina, o cérebro transforma em hábito. E hábitos, quando repetidos o suficiente, moldam identidade. É por isso que você passa a acreditar que esse é o seu jeito de ser. Mas não é. E você sabe disso. Porque lá dentro existe uma parte sua que ainda tenta aparecer, que ainda quer ser ouvida, que ainda quer se expressar. Só que essa parte está sempre sendo empurrada para o fundo por esse hábito silencioso que destrói sua confiança diariamente. Esse hábito aparece nos momentos mais simples do seu dia. É quando você pensa em dar uma opinião mais segura, quando você pensa em dizer algo sincero, mas evita. Quando você pensa em postar algo, mas apaga. Quando você sente vontade de fazer uma crítica justa, mas se cala. Quando você se olha no espelho e repara primeiro nos defeitos, quando você se compara com alguém e sempre sai perdendo, quando você se imagina tentando algo novo e imediatamente pensa em tudo que pode dar errado, isso não é coincidência. É condicionamento emocional. Sua mente foi ensinada, ao longo de anos, a duvidar de você antes mesmo que você tenha a chance de tentar. E quando você vive assim, sua confiança não é destruída de uma vez. Ela vai sendo corroída devagar. A cada vez que você se cala, você diz a si mesmo que sua voz não importa. A cada vez que você aceita menos, você diz a si mesmo que não merece mais. A cada vez que você se diminui, você confirma a ideia falsa de que você é pequeno. E assim sua autoestima vai sendo quebrada de forma tão discreta que você nem percebe.
e quando percebe, já está preso em um ciclo difícil de quebrar. Esse hábito não age só no que você fala, mas também no que você sente. Você começa a acreditar que suas emoções são exageradas, que seus desejos são bobos, que seus sonhos são grandes demais, que sua dor é pequena demais para ser compartilhada. Você começa a duvidar da sua capacidade, das suas ideias, do seu valor e passa a viver em estado constante de vigilância emocional, vigiando a si mesmo, tentando não incomodar, tentando ser leve, tentando não atrapalhar a vida de ninguém. E é nesse processo que sua confiança é destruída. Não por alguém de fora, mas por algo que você repete para si mesmo todos os dias. Mas existe algo que você precisa saber. Ninguém nasce inseguro. Ninguém nasce se diminuindo. Ninguém nasce acreditando que insegurança é aprendida. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. A mente humana tem uma capacidade impressionante de transformação. Ela cria hábitos, mas também pode desfazê-los. Ela cria padrões, mas também pode substituí-los. Só que o primeiro passo para fazer isso é enxergar o que está acontecendo e você só consegue mudar aquilo que consegue nomear. Esse hábito silencioso só continua te controlando porque você não percebeu que ele existe menos até agora. E quando você começa a perceber esse padrão, algo dentro de você muda, você começa a analisar seus comportamentos com mais honestidade. Percebe quando está se encolhendo, percebe quando está se sabotando, percebe quando está se calando sem motivo, percebe quando está pedindo desculpas por coisas que não deveria, percebe quando está aceitando menos do que merece. Essa percepção não muda a sua vida imediatamente, mas muda a forma como você se enxerga menos, e isso é o início da transformação. A confiança não é construída em grandes momentos. Ela é construída nos pequenos. É construída quando você escolhe falar mesmo com medo. Quando você escolhe agir mesmo com dúvida. Quando você escolhe não se diminuir mesmo que isso pareça estranho no começo. A confiança nasce quando você começa a se tratar como alguém que importa. E isso exige prática, exige atenção, exige paciência, mas principalmente exige que você pare de se esconder atrás desse hábito silencioso. E talvez pela primeira vez em muito tempo você consiga enxergar que sua voz importa, que seus limites importam, que suas emoções importam. Talvez você entenda que ocupar espaço não é arrogância menos, é humanidade. Que pedir respeito não é egoísmo, é necessidade. Que se posicionar não é grosseria menos, é honestidade. E que ser visto não é ameaça menos, é direito, né? Esse hábito silencioso destruiu parte da sua confiança até aqui. Mas você não precisa continuar vivendo dentro dele. Você merece existir de forma completa. Você merece falar sem medo. Você merece ser ouvido. Você merece se enxergar sem diminuir quem você é. Sua confiança não está perdida. Ela está apenas abafada por anos de autocensura emocional. Mas ela ainda está aí. E agora você sabe disso. Se esse vídeo tocou você, deixa o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, você aprende a se enxergar sem se diminuir. Nos vemos no próximo vídeo.